Bem, pessoal, agora a gente vai dar uma relembrada nessa parte nas combinatórias, né? Então, a gente tinha, né, vamos lembrar da situação, né? A gente tinha três camisas, certo? E dois shorts e cinco sapatos, certo? Então, veja, quais as maneiras que eu posso me vestir, né? Então, veja, lembra que a gente faz aqueles tracinhos, né? O que é que são esses tracinhos? Você está analisando como pode preencher cada espaço. Então, se você está analisando como pode preencher cada espaço, né, lembra que probabilidade vai falar sobre as possibilidades, não a chance de algo ocorrer, né? Então, quais são os eventos? Não, qual é a chance daquele evento ocorrer, né? Então, a parte de análise combinatória, princípio fundamental da contagem, né? Vai tratar disso para a gente. Então, imagine o seguinte: se você tem três camisas, então essas três camisas que você tem, então se você, sei lá, tem uma camisa vermelha, você tem uma camisa aqui vermelha, essa camisa vermelha que você tem, o que é que você pode pensar? Que para um short, você pode ter quantas opções? Duas. Então você pode ter um short preto, você pode ter um short azul, não é isso? Então, você já tem duas opções para a escolha. Então, e dessas escolhas, você tem cinco sapatos, né? Então, tem cinco sapatos, é o sapato A, B, C, D e E. E para cá, mais cinco eventos, né? Então, isso é o que a gente costuma chamar das árvores de possibilidades. Lembra que a gente fez com aquela ideia da cara e coroa, né? Então, aqui, o que é que vai acontecer? Para cada situação que você escolhe, você tem uma chance em cima dela, né? Então, você vai lembrar também que está associado a eventos dependentes, né? Então, para você escolher um evento do sapato, ele depende do seu short, né? Então, é tudo a mesma situação que você está trabalhando, né? Então, é camisa e short e sapato, né? Lembra dessa ideia de eventos dependentes? A gente vai fazer o quê? Multiplicar, né? Então, eventos dependentes a gente multiplica, né? Por isso que nesse princípio fundamental da contagem, a gente faz, aqui você vai ter três opções, né, que é a escolha da camisa. Então, você pode escolher de três maneiras. E dessas três maneiras, você tem duas opções. Então, você tem daquelas, cada uma tem duas opções. Então, você já tem seis eventos. Porque tem uma camisa, dessas duas camisas tem duas chances. Tem uma camisa, dessas duas chances. Então, uma camisa dessas duas chances. Então, isso não é o produto? Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, aqui, né, para o sapato, seria 5. Então, 3 vezes 6, ou 3 vezes 2, 6, vezes 5, né, esse daqui vai ficar igual a 30. Então, são 30 maneiras que você pode se vestir de maneira diferente, beleza? Outra situação bastante comum que a gente viu em sala também é que, por exemplo, para você fazer uma visitação, né? Então, por exemplo, tem uma cidade aqui, tem uma cidade A, aqui tem uma cidade B e aqui tem uma cidade C, né? Então, se você tem um caminho, né? Eu vou ter uma estrada de A para B, uma de A para B, aí eu vou ter uma estrada de B para C, né? Eu vou ter, vamos dizer que eu tenho cinco estradas, tá bom? Então, eu vou ter cinco estradas. Eu tenho duas estradas de A para B e cinco de B para C. Então, como é que eu posso ir de A para B, de B para C e voltar? Então, como é que eu posso ir de A para C e voltar, né? De maneiras, todas as maneiras possíveis. Eu não vou falar de maneiras distintas por enquanto. Então, quando eu for fazer essa análise, pensa assim: eu vou primeiro de A para B. Então, quantas maneiras? Então, vou botar um tracinho aqui, ó, de quantas maneiras você pode ir de A para B? São duas opções, beleza?
E como é que você vai poder ir de B para C? De B para C não são 5 opções? Beleza? Então isso foi a ida. Na volta agora que você vai fazer de C para B, quantas opções você tem? Veja, eu não estou restringindo por enquanto. Então você tem 5 opções. Você pode voltar por onde veio. E se eu tivesse agora de B para A, você também tem 2 opções. Beleza? Então seria o produto disso, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Vezes 2, 100. Mas vamos dizer agora que eu te dei uma restrição. Vamos dizer que eu te dei uma restrição que se você foi por um caminho, você não pode voltar por ele, né? Então, se você usou uma estrada, você não pode usar essa mesma estrada. Então, se eu tenho na primeira opção que eu vou de A para B, eu tenho 2 opções. Posso escolher qualquer uma delas. Mas se eu escolher a de cima, eu já tenho que ter em mente que na volta eu não vou poder passar por ela, certo? Da mesma forma, quando você vai de B para C na ida, você teve 5 opções. Mas na volta, você vai escolher uma só para imaginar a situação e facilitar seu pensamento. Então, eu escolhi essa. Então, se eu escolher essa, eu sei que por essa eu não volto mais. Então, eu só tenho, quando eu for voltar agora de B para C, 4 opções. E de B para A, eu só vou ter uma única opção. Beleza? Então, 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. Vezes 1, 40. Então, aqui, na questão de cima, eu não trato de restrição nenhuma, estou vendo todas as situações. E aqui embaixo eu estou tendo uma restrição. Então, lembra que essa leitura é bem detalhadazinha, né? Ele vai ter que te informar bem isso, né? Para você conseguir interpretar. Então, o que é que a gente vai lembrar? Se eu estou falando de sem restrição, ele não especificou, ó, não posso repetir essa estrada. Você não deixou nada claro a respeito disso, você não tem restrição. Você faz todas as situações independente da estrada que você escolher, beleza? Agora, se ele falar, ó, tenho que ir por esse caminho, você não pode voltar por ele, então ele está dando uma restrição. Então tem que ter o cuidado na interpretação, beleza? Ó, vou ver outros 2 casos que costumaram a gente ter muitos eventos aí que a gente analisou, né? Algumas questões que a gente analisou, né? Um deles, né, foi aquele do mapa, né? Então, por exemplo, você vai ter uma bandeira, vamos imaginar aqui uma bandeira, aquelas bandeiras bem genéricas da França, né, da Nigéria, né, que vem assim. E aí vamos dizer que você tem 3 cores disponíveis. Você tem o azul, você vai ter o verde, você vai ter o amarelo e você vai ter essa cor aqui. Acho que é um roxinho, né? É um roxo. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Quando você está analisando, eu vou dizer o seguinte: de quantas formas você pode preencher esses espaços, que são esses 3 aqui, da bandeira? Então, ó, a bandeira ela é ocupada por 3 regiões. Você vai pintar essas 3 regiões. Então, você vai pensar como se fossem os tracinhos, a análise dos tracinhos, né, que a gente estava falando. Então, nesse primeiro traço, você vai pensar assim: se eu tenho essas 4 cores, quando eu for pintar ele, ele me deu alguma restrição? Não. Então, para o primeiro espaço, eu tenho 4 opções. Para o segundo espaço, eu também vou ter 4 opções. E para o último, 4 opções também. Então, as maneiras que você pode colorir seriam 64. Agora veja, se desse uma restrição que as casas vizinhas não podem ser coloridas com a mesma cor. Então, se eu escolher o azul para essa primeira casa, eu não vou poder colocar o azul na segunda casa. Lembra que a gente já fez umas questões sobre isso? Então a gente tem que fazer o quê? Vamos lembrar disso. Eu vou imaginar como se eu realmente escolhesse uma cor, só para ficar mais fácil de analisar as demais situações. Então, vamos imaginar que a gente escolheu para essa primeira casa a cor azul, certo? Quando a gente foi escolher, a gente tinha as 4 opções. Posso escolher qualquer uma dessas. Aí eu escolhi o azul.
Quando eu escolhi o azul, eu sei que para essa casa vizinha eu não posso colocar o azul. Então, aqui, para essa segunda casa, eu teria só três opções, não é isso? Vamos dizer que eu escolhi o verde. Então, você tinha três opções e dentre elas escolheu o verde. Então, o que é que eu sei? Para casa 3, eu não vou poder colocar o verde, mas eu posso colocar o azul? Posso. O azul, ele não está, nessa primeira casa, não é vizinha à terceira. A casa vizinha à terceira é a segunda. Então, a cor azul que está na primeira, ela pode ser colocada na terceira, beleza? Eu acho que na prova de vocês em si não tem sobre isso especificamente, mas é importante quando vocês forem analisar para questões mais para frente de vocês, de até mesmo no ensino médio, que vai tratar sobre isso, para você lembrar desse conceito, dessa interpretação. Então, como você não pode colocar o verde, mas você pode colocar de novo o azul, você tem três opções. Você só não pode colocar o verde, mas eu posso escolher qualquer uma das outras três. Então, vamos dizer que eu escolhi o amarelo. Então, eu tinha três opções e escolhi o amarelo. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, são 36 eventos que podem ocorrer, não é isso? Beleza? E o último caso que a gente queria ver, que foi uma questão que a gente também fez em sala. Imagine, imagine o seguinte, eu acho que a gente fez do verdadeiro e falso, não foi? Então, imagine uma situação, vou fazer como se fosse uma prova do Enem. Vamos dizer que tem três questões no Enem. Então, tem a primeira, segunda e terceira questão do Enem. O Enem, ele tem cinco opções, né? Você tem a letra A, B, C, D e E. Se eu perguntasse a você, como é que eu posso, né, preencher essas cinco questões? Quais são as maneiras que eu posso preencher ela? Então, veja, você sabe que é uma questão, são três questões, cada um com cinco alternativas. Então, para a primeira questão, como é que você pode preencher, independente da resposta? Você tem cinco opções, beleza? E para a segunda, se na primeira ele não me deu nenhuma restrição, não tenho nada, não posso marcar outra letra, não, eu posso repetir. Então, eu posso escrever de cinco maneiras, posso marcar de cinco maneiras de novo, e para a última também de cinco maneiras. Então, o número de situações possíveis para você preencher essa prova são de 125 maneiras, beleza? Se fosse uma questão agora verdadeiro ou falso, vamos dar uma olhada, ó. Se você tivesse cinco questões, então a primeira questão, a segunda questão, a terceira questão, a quarta questão e a quinta questão, não é isso? Então, como é que você pode preencher cada questão de verdadeiro ou falso? Ou verdadeiro ou falso. Então, para a primeira casa, você tem duas opções. Para a segunda casa, duas. Para a terceira, duas. Duas e duas. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, são 32 maneiras que você pode preencher um verdadeiro e falso. Então, lembra, isso daqui são as possibilidades, não a chance. Então, as suas possibilidades são 32. Em outra aula, né, que a gente vai dar uma revisada aqui também, que a gente já viu também, né? A gente vai falar de probabilidade, né? Que vai tratar desses eventos possíveis, né? Então, se você fosse ver a chance de marcar uma questão correta, de verdadeiro ou falso, então imagina que a primeira questão você pode ter V ou F. Se a resposta é verdadeiro, a sua chance de acertar é de duas opções, ou 50%, porque você vai lembrar que a probabilidade é uma amostra pelo total. Beleza? Vai chegar nisso, vai ser a próxima que a gente vai o próximo assunto que a gente vai revisar. Beleza? Então, não confunde. Possibilidade foi toda essa aula que a gente viu. Probabilidade vai ser o próximo que a gente vai revisar, tá certo?